Hello everyone, how are you? E aí pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Estamos hoje aqui para mais uma aula de língua inglesa. A nossa última aula de língua inglesa do bimestre, a nossa última aula de língua inglesa do semestre, a nossa última aula de inglês do ano. A gente estudou muita coisa durante esse ano todo aqui pelo canal do CEMEC Connect. A gente viu vários conteúdos, inclusive hoje a gente vai fazer a revisão de um dos conteúdos que a gente estudou lá no começo do ano. Acredito que foi nossa quarta ou quinta aula de língua inglesa. Um conteúdo muito importante e que a gente vai precisar fazer a revisão dele. A gente vai fazer a revisão dele hoje, a revisão dele agora. Então voltem lá no grupo da sala de vocês e avisem que a aula de inglês já começou. Já vou mostrar aí no slide para vocês o nosso conteúdo de hoje. Vamos abrindo o caderno, vamos anotando o que a gente vai precisar revisar. Vamos lá? O conteúdo já está aí na tela de vocês. São as WH words, palavras com WH. Vocês lembram aí quais foram essas palavras com WH que a gente estudou? Quem aí já disse assim, eita, lembrei do conteúdo, já sei quais são as WH words, já sei quais são as palavras com WH. Lembrando que as WH words são o quê? São os pronomes interrogativos que a gente tem em inglês. Lembraram dos pronomes interrogativos? Se não lembraram, a gente vai revisar agora. Vamos lá. Em inglês, assim como em português, temos várias classes de palavras. A gente tem verbo, a gente tem pronome, a gente tem advérbio, artigo, adjetivo. São várias classes de palavras em inglês e em português. E uma delas que a gente tem tanto em inglês como em português são os pronomes. Dentro da classe de pronomes, a gente tem alguns tipos, certo? Por exemplo, os pronomes interrogativos, que em inglês chamamos de WH words, ok? A gente tem pronome possessivo, a gente tem pronome pessoal, a gente tem vários tipos de pronome em inglês. Um deles é os pronomes interrogativos, que a gente já viu lá no começo do ano e que hoje a gente vai revisar, ok? As WH words, palavras com WH, que são os pronomes interrogativos. Prestem atenção, a maioria dos pronomes interrogativos em inglês começam com WH, o que facilita muito identificá-los em um texto, mesmo sem sabermos a tradução completa. Às vezes a gente vê ali uma frase, não sabe a tradução daquela frase, mas se a gente vê ali um pronome interrogativo, uma WH word, a gente já vai saber que se o pronome é interrogativo, a frase vai ser uma frase interrogativa. Como o próprio nome já diz, pronomes interrogativos. Sabemos que vamos encontrar essas WH words em frases ou textos interrogativos, ok? Ah, certo, professor. Já entendi, já relembrei os pronomes interrogativos. Já relembrei para que eles servem, já relembrei que são empregados em frases interrogativas, mas vamos relembrar novamente quais são os pronomes interrogativos. Já estão aí na tela de vocês. São os pronomes why, o pronome what, o pronome where, o pronome who e o pronome when. Esses pronomes, como já disse, que são interrogativos, utilizamos em frases interrogativas. É bem difícil pensar uma frase que seja uma frase interrogativa que não comece aí com um pronome desses. Que a tradução está aí ao lado para vocês verem. Why significa por quê. What significa o que ou qual. Where significa onde. Who significa quem. E o when significa quando. Como eu disse, é difícil formular uma pergunta sem utilizar um pronome interrogativo desses que estão aí na tela de vocês, certo? E vejam, todos eles começam com WH, ou seja, WH words, palavras com WH. Vamos praticar a pronúncia da gente? Eu vou falar uma vez aqui e vocês repetem aí de casa, tá bom? Duas vezes, two times, ok? Why, why, what, where, who e when. Ok, professor. Já revisei os pronomes interrogativos, já sei que eles são utilizados em frases interrogativas, já sei que existem vários tipos de pronomes, já sei que os pronomes interrogativos em inglês começam com WH, pronto, já revisei tudo. Ainda não. Vamos ver na prática como é que a gente coloca esses pronomes interrogativos em frases?
Vamos lá. A maioria dos pronomes interrogativos em inglês... Opa, isso aqui já passou. Passa para frente. Só um minutinho aí, pessoal. Vamos lá. Ok. Aqui agora. Primeiro exemplo que já está aí na tela de vocês. Where is your house? Onde é a sua casa? A gente não sabe que o where é onde, então a gente já sabe que essa frase vai se tratar de uma frase interrogativa. E no final da frase a gente tem aí uma interrogação. Então a gente já identificou, pá, bati o olho nessa frase, sei que ela é uma frase interrogativa. Por quê? Porque ela tem um pronome interrogativo e ela tem uma interrogação. E como é que eu sei que aí tem um pronome interrogativo? Olha ali uma palavra com WH, começando com WH. Então, se a gente tem uma WH word, muito provavelmente esse WH word vai ser um pronome interrogativo. Tá aí a frase na tela de vocês. Pratiquem comigo. Where is your house? Where is your house? Onde é a sua casa? Pergunta. Outro exemplo com o pronome interrogativo where. Where I can buy a pen. Repitam. Where I can buy a pen. Onde eu posso comprar uma caneta? Onde eu posso comprar uma caneta? Vejam, é outra pergunta. Tanto na frase de cima eu usei where, como na segunda eu usei where, que são pronomes interrogativos que significam onde, ok? Agora, exemplos com o pronome interrogativo what. What are you doing? What are you doing? O que você está fazendo? Veja, é uma pergunta e tem ali o pronome interrogativo what, que significa o que ou qual. A gente bateu o olho ali, já sabe que é uma frase interrogativa. Se eu digo what is it? What is it? O que é isso? Vejam, novamente uma pergunta com a WH word what, que significa que é um pronome interrogativo, significa o que? O que é isso? Vamos ver aí exemplos com outro pronome interrogativo why. Repitam, why. Why she's running? Why she's running? Porque ela está correndo. Eu tenho outra pergunta que começou com um pronome interrogativo que significa por quê, o pronome why. Vamos ver outro exemplo aí com why. Já está na tela de vocês. Why you don't come? Why you don't come? Espero que vocês estejam repetindo, tá bom? Porque ela não vem. Eu tenho outra frase interrogativa que começa justamente com um pronome interrogativo. Ou seja, quer dizer que, professor, toda vez que eu vou fazer uma pergunta em inglês, eu vou ter que começar com um pronome interrogativo? Muito provavelmente sim. Então, aprendam os pronomes interrogativos, que isso vai criar um vocabulário para vocês, léxico para vocês, para vocês montarem frases, ok? Vamos lá? Why you don't come? Por que você não vem? Daí a importância de estudar os pronomes interrogativos para vocês aprenderem a formular perguntas em inglês, ok? Outro pronome interrogativo muito comum na língua inglesa é o who. Who is you? Quem é você? Who is you? Vejam aí, eu tenho uma pergunta. Novamente a pergunta começa com um pronome interrogativo. Olha aí. Who is the next? Quem é o próximo? Eu tenho outra pergunta. Novamente começa com um pronome interrogativo. Vejam, a maioria das perguntas vão começar com um pronome interrogativo. Who is the next? Quem é o próximo? Aí eu tenho outro pronome interrogativo para a gente praticar. O when. Vamos aprender como é que a gente emprega o when em uma frase. When is your birthday? When is your birthday? Quando é o seu aniversário? Ok? Outro exemplo. When we can go? Quando nós podemos ir, ok? Tem um errozinho aí nessa frase, se vocês procurarem no Google Tradutor, vocês vão ver qual é o erro dessa frase. Vai ser parte da atividade de hoje. Achar o erro aí dessa segunda frase. Tem um errozinho aí de digitação, tá bom, pessoal? Vamos lá. Como eu falei para vocês, hoje é a nossa última aula de língua inglesa aqui pelo canal, nossa última aula do ano. Espero que ano que vem a gente tenha voltado 100% à nossa normalidade. Não esteja mais assistindo aula aqui pelo canal, vocês vão estar assistindo aula somente em casa. Então eu trouxe uma frase aí para vocês pesquisarem a tradução dela, certo? Que é uma frase muito bonita. Eu vou ler ela daqui e vocês vão repetir aí de casa para praticar o inglês de vocês, tá bom? Vamos lá. You are not the same person you
were a year ago. And I think that's beautiful. E aí, pessoal? Vamos pesquisar a tradução dessa frase aí e anotem no caderno de vocês, tá bom? Vou repetir de novo para vocês praticarem aí de casa. You are not the same person you were a year ago. And I think that's beautiful. Ok, pessoal. Então, cadê aqui? That's all, guys. É tudo, pessoal. Thanks for your attention. Obrigado demais pela atenção de vocês por todo esse ano 2021. E espero ver vocês, talvez em uma aula de revisão, algo diferente que vem aqui pelo CMEC Connect no ano 2022, tá bom? Stay at home e bye bye.